Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Então, nessa segunda aula... Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME, em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Introdução à Música Eletroacústica e o nome do professor, Hermann Grass, e o logo da Casa de Vovó Dedé. Hermann Grass é um homem branco com cabelos pretos e olhos claros. Ele usa uma camisa com listras brancas e cinzas. O professor está sentado por trás de uma mesa e à frente de um fundo branco. Em cima da mesa há um notebook com teclado e mouse. Continuação daquela primeira. Vamos terminar de dar uma rápida revisão sobre essa introdução histórica, completando um pouco o conteúdo da Escola da Música Eletrônica. E logo vamos ver uma proposta mais recente que se preocupa para ver um modo de selecionar e organizar, de alguma maneira, todo este mundo sonoro que é virtualmente infinito. Como dizia, então, a Escola da Música Eletrônica, estávamos falando na aula anterior da música concreta, certo, da França. Agora estamos na Alemanha, mais ou menos na mesma época, um ano depois. Se funda um estudo de Colônia, um estudo de rádio de Colônia, e se funda este grupo de músicos, investigadores, técnicos, engenheiros, que pensam fazer música desde outro ponto de partida. Se na música concreta, lá na França, o pessoal trabalhava com microfone, gravando, processando, depois o som já gravado, e depois colocando ou editando isto numa faixa sonora, este pessoal aqui na Alemanha parte do som gerado eletronicamente, não gravado, ou seja, sem microfone, diretamente produzido por uma coisa que se chama oscilador, certo? Diferentes tipos de osciladores, né? Ou seja, que é um elemento que está na tela, aqui no YouTube, temos, perdão, no slide, temos dois circuitos, certo? Tipos de osciladores, e depois um bichinho aqui, redondinho, que basicamente o que faz é emitir um som.
Logo mais, você vai editar e transformar este som, somando, enfim, fazendo várias operações para criar diferentes tipos de som, certo? Agora, todo este pensamento musical que se produz na escola de Colônia, na música eletrônica, por isso eletrônica, né? Vem um pouco do pensamento serial que era praticado já na música instrumental. Este pensamento, se vamos ler aqui, o desenvolvimento na música instrumental do pensamento serial, é transposto, então, como eu dizia, como um modo de organização, ou de composição, ou de formação composicional. E, portanto, este pensamento passa para a música eletrônica. A música, então, é organizada a partir do ordenamento, da ordenação dos parâmetros, certo? Ordeno as alturas, por um lado, as durações, a intensidade e o timbre. E algumas outras coisinhas mais, mas basicamente essa era a primeira ideia. De acordo com um sistema unitário, certo? Se eu ordeno 4 elementos um atrás do outro, estes 4 elementos podem ser no âmbito das alturas, 1, 2, 3, 4, no âmbito das durações, 1, 2, 3, 4, no âmbito do timbre, 1, 2, 3, 4. Então, poderia ter 4 coisas que depois, articuladas, iriam dar diferentes tipos de som. Certo? Então, um pensamento mais atômico, mais de cada parâmetro. A construção sonora do zero, basicamente. Então, a partir desse pensamento, começa a se criar. Se parte, já não do microfone, como eu dizia, ou seja, o microfone me propõe um som completo, já montado, certo? O som de uma porta. Ele já tem a característica de duração, já tem uma característica tímbrica, de altura e tudo mais. Agora, eu posso partir praticamente do nada, do zero. Eu vou querer tal altura, com tal duração, com tal tímbrica, com tal coisa. E eu tenho que construir. Então, ao invés de pegar no microfone, já viria formado, eu posso criar com estes módulos, esses coisinhos que chamam osciladores. E como vou criar os diferentes timbres, aquilo que chamamos de harmônico, inarmônico, de ruído, é basicamente somando várias vezes o som de um oscilador, com diferentes alturas, que eu vou calcular de uma maneira particular. Certo? Então eu trouxe, aqui no slide temos 3 formas de onda, quadrada, senoidal e triangular, que vamos escutar. Então, nós temos, veja que cada um de este, que diz phasor, ou phasor, é um oscilador. O resto é dados, certo? Aqui, OSCI, ou oscilador, esse é um oscilador bem mais simples, e depois os phasor. Tudo o resto é simplesmente como esse oscilador vai funcionar. Vamos escutar aqui rapidinho o primeiro exemplo. Opa! Então, esse é o exemplo mais simples de qual se partia naquela época, que é uma única onda. Vemos aqui no gráfico, senoidal, bem simples, certo? Soa até, de alguma maneira, um tanto pobre. Pobre no bom sentido, quer dizer com falta de coisas.
Na mesma altura, temos uma outra tipo de síntese que é sumando dois phasors para fazer uma onda com forma triangular. Vai aparecer aqui no quadrinho que diz tri. Tem que tocar aqui e então, vemos no quadrinho que a onda já tem outra forma, o que vai, de alguma maneira, ser o relato do timbre, certo? O timbre, que a gente fala de timbre como se fosse a cor do som. E depois temos uma outra forma de onda produzida por um único oscilador, mais um valor que vai crescer aqui. Já vamos ver como funciona. Não está saindo aqui a onda completa. Aqui teria que ter uma linha embaixo, para cima, para baixo, unindo esses dois pontos. Vou trocar aqui 1,50 m. Opa! Bom, não sai perfeitamente, mas vemos aqui que é uma onda que bate num lugar, volta quase rápido para o negativo, sobe e desce sem ter essa ondulação. É mais quadrada, certo? Já outro timbre. Assim, temos outros tipos de formas de onda. Como se faz isto? Sumando ondas. Ou seja, sumando ondas senoidais, basicamente, ou multiplicando elas, através do que chamam de síntese. Com esta tímbrica, já temos como relacionar ou diferenciar diferentes tipos de som. E daí criar diferentes tipos de contrastes ou semelhanças, que são os elementos básicos de qualquer música, tanto instrumental quanto não instrumental. Certo? Então eu trouxe aqui um exemplo do Herbert Eimer, o Klangstudie 1, o estudo do ruído, o estudo do som. Primeiro, de 1952, certo? O que havia em 52?
Então, vemos que nessa música, Eimert se aproveita bastante desta classificação sonora que a gente fazia, de sons, digamos, mais regísticos e outros um pouco mais harmônicos, certo? Então, isto caracteriza bastante os momentos da música dele. Claro que ele está preocupado por criar contrastes, mudanças, mais do que criar continuidades, mas, de alguma maneira, está bem interessado em caracterizar os momentos. E o tipo tímbrico, seja de ruído, ou seja de espectro harmônico ou inarmônico, ajuda muito a caracterizar cada momento. E aqui nessa imagem, vemos uma coisa que logo mais vamos aprofundar, mas temos dois tipos de imagem. Por um lado, esta de fundo preto, que é basicamente amplitude. Quer dizer, temos o zero, temos dois canais aqui, claro, então temos dois zeros, esquerda e direita. No zero seria como que não há nada de som. Enquanto se vai para cima ou para baixo, é a onda que está empurrando o ar para produzir som. Quanto mais se afasta do zero, nós escutamos o som mais forte. Enquanto mais se aproxima do zero, escutamos o som mais fraco. E nessa segunda representação, de fundo azul, vemos, para além do fundo azul, vemos várias marquinhas em cor laranja e outras em amarelo. O que é isto? Isto é a quantidade de ondas que estão soando nesse momento. Nesse momento particular, a gente vê que dá para identificar cada uma dessas linhas como se cada uma dessas linhas fosse uma onda superposta à outra. E temos um momento anterior que está tudo mais difuso. Bueno, esses dois momentos serão um mais ruidoso, ou então mais inarmônico, e este segundo como mais harmônico. Ou seja, que esta representação já também me dá a pauta do que estaria soando aí. Pelo menos em sentido tímbrico. Porque vejam que é o mesmo momento. Enquanto sobe, cresce o som mais forte, este som se transforma em harmônico ou algo similar. E nesse momento estava fraco e tem um som como meio difuso, que não se sente bem qual que seria. Vamos escutar apenas esse momentinho. Então, vamos visitar um modelo de classificação sonora proposta por Dennis Smalley, que ele chama de espectromorfologia. Espectromorfologia, basicamente, é uma palavra composta de espectro e morfologia. O espectro é aquilo que veíamos de fundo azul. Quer dizer, a quantidade de ondas da qual está formado esse som. Enquanto as ondas estejam mais emboladas umas com as outras, vai ter uma tímbrica. Enquanto seja mais claro, terá outra tímbrica. E a morfologia será a forma, ou então o perfil dinâmico, quer dizer, o tipo de intensidade que vai adquirir este som. No tempo, ou seja, como vai se suceder essa força do som, essa intensidade. E, claro, o autor sempre esclarece que uma está linkada com a outra, principalmente nos instrumentos, mas também na música eletroacústica. Então, ele determina
uma tipologia espectral, uma morfologia, e de aí deriva alguns conceitos que chama de movimento, gesto e textura. Vamos ver o que acontece com tudo isto. Por um lado, na tipologia espectral, ou seja, o que tem a ver com o timbre propriamente dito, ele organiza em um contínuo que vai desde uma nota propriamente dita, que quando é enriquecida pode ter um espectro harmônico, ou, depende da organização interna desse enriquecimento de outras ondas, pode ser inarmônico. E enquanto mais enriquecida, com mais ondas, dependendo também da ordem, poderá se tornar um som nodal, ou de espectro de nódulo, ou então mais ondas, um espectro de ruído. Por isso que eu dizia anteriormente que este som parece mais pobre, aquele som parece mais rico. Um pouco nesse sentido de pensar toda a classificação da tipologia espectral como com mais parciais, ou seja, com sons que tenham mais coisas interiormente ou sons que tenham menos coisas interiormente até chegar a uma onda senoidal, que seria o mais simples que há. Vamos dizer, claro, esclarecendo que nem sempre simples é pobre e rico é legal. Pode ser simples e muito legal, certo? Então são só formas de se referir. Este primeiro gráfico foi proposto num texto de 1986, que temos traduzido para português, e alguns anos depois, 10 anos depois, escreve um outro texto onde revisita toda esta ideia e propõe esse outro gráfico, ainda dentro de um contínuo que vai do som mais simples até o som mais carregado, passando por nota com uma certa harmonicidade, inarmonicidade, e chega ao ruído e agrega que este ruído pode ser sentido como ruído por estar saturado de ondas, assim como o som do mar, por exemplo, o som das ondas que batem na areia. Esse é um som que a gente sabe que é como muito carregado, com muita presença de harmônicos, ou inarmônicos, parciais. Ou pode ser um som que se chama de granular, onde você sente como um som áspero. Granular quer dizer que está feito como com muitos grãozinhos. Um som áspero. Vamos ouvir um pouquinho isso aqui. Veja que aqui eu trouxe um gráfico onde mostra um som senoidal, primeiro, e duas formas de som harmônico. Ou seja que o timbre está formado tanto pela organização interna, cada uma dessas linhas amarelas, são as mesmas que naquele gráfico que a gente veia anteriormente, representam uma onda individual. Quando a gente ouve tudo junto, se adquire a sensação de um timbre. Vamos escutar primeiro a onda senoidal. Parece como alguém assobiando, por exemplo. E vamos escutar essa onda em sequência já enriquecida harmonicamente. Bem, esses três exemplos pequeninhos, eles partem da mesma altura. Um que chamamos de fundamental,
no caso da onda senoidal, somente ela, uma onda que vibra 550 vezes por segundo. Se adicionamos uma primeira parcial, uma segunda parcial, uma terceira parcial, que são os harmônicos, eu teria que ter colocado harmônicos, não parciais. Mas enfim. E são multiplicações por números inteiros, ou seja, multiplicações por números inteiros dessa fundamental, quer dizer, essa fundamental vezes 2, essa fundamental vezes 3, fundamental vezes 4, 5 e 6. Vai nos dar o que a gente chama de espectro harmônico. Como seria um espectro inarmônico? Quando eu multiplicar esse 550 por 2.2, por exemplo, e essa outra parcial por 3.4 ou 3.1, e essa outra parcial por 4.5 ou 4.2 ou o que for, e essa outra parcial por 7.10, ou 7.18, 7.9, e essa outra parcial por 20.3. Então, nenhuma dessas parciais estaria ordenada de maneira harmônica, e sim inarmônica. Pero vemos que entre este primeiro exemplo e este segundo havia uma diferença de som. Por quê? Pela intensidade de cada uma das parciais, para além da fundamental. Vamos escutar de novo e vemos que este parece como mais rico, mesmo tendo a mesma quantidade de parciais. Por quê? Porque as parciais mais acima, ou seja, mais agudas, os que correspondem aos números maiores, estão mais presentes. Então, entre a primeira e a segunda, que já propõem uma tímbrica diferente, a única diferença é a intensidade, quer dizer, a força de cada um dos parciais. Parciais são cada uma das ondas em si. Então, trouxe aqui o som de um piano, de um fagote e um som eletrônico. Os primeiros que se correspondem com este mesmo cálculo de razão, ou seja, com a mesma razão numérica da série harmônica, e o último, vamos ver. Bem, todos esses sons são sons harmônicos. Por quê? Porque todos se correspondem com a mesma relação, a relação dos parciais de cada uma das ondas que compõem o som. Essa relação é sempre a mesma. O que muda é a intensidade de cada uma dos pedacinhos que formam esses parciais. E aqui temos, então, sons de espectro inarmônico. Aqui tem uma representação de tudo que há dentro deste gráfico. Quer dizer, vejam que já é diferente, certo? Que já não se vê claramente cada uma das parciais. Como será que soa isto? Muito rico,
não se sente bem uma nota, ou seja, está tudo embaralhado, mas ainda não tão próximo do ruído. Então, estes seriam sons que tendem mais para o espectro inarmônico. Neste caso, bastante rico, vemos nesta parte de gráfico branco quantas parciais tem e como elas estão, algumas tremendo, outras retas, outras caem um pouquinho, outras não. Então, a relação de parciais aqui, a relação numérica, a razão de relação, não é a mesma do que no espectro harmônico. E, obviamente, haverá muitas formas de espectros inarmônicos. E quero ouvir esse. Vamos de novo. Então, ainda inarmônico, mas muito mais claro do que aquele anterior, que soava como muito mais borrado, muito mais cheio, certo? Ainda inarmônico, mas temos diferentes tipos de timbre inarmônicos, tanto pela relação dentre os parciais, quanto pela intensidade de cada uma dessas parciais, que seja a presença de cada uma dessas parciais. Podemos comparar, mais ou menos para ter uma noção visual, este primeiro gráfico que corresponde ao primeiro som com este segundo gráfico que corresponde ao segundo som, certo? Vemos esse primeiro som agudo, bastante pouca coisa, e este segundo grave com a segunda entrada. Então, vemos como se cheia, como se enche o espaço no caso anterior, certo? Temos uma comparação visual mais ou menos. Então, estes são sons inarmônicos. E temos mais um que veremos. Muito bem. Aqui temos esse instrumento que mencionava anteriormente, chamado de tam-tam, certo? Que parece como um gong. E este aqui, a representação gráfica do espectro desse tam-tam. Uma representação gráfica simplificada. Aqui temos a outra, que já estamos acostumados. Vejam que está tudo amontoado. E esta relação, então, passadas a números, temos uma primeira parcial de 4,30,9, uma segunda parcial que varia entre 3,26 e 3,22, e todas as parciais. Agora vemos que entre a primeira e a segunda parcial não há relação de dobros, triplos e simples. Perdão, está ordenado ao contrário. A parcial mais grave teria que ser a parcial número 1, tom número mais baixo. Está ao contrário. Então, de 70 para 117 não é o dobro, nem o quinto, nem um terço. De 70 para 192 também não há uma relação de divisor de inteiros. E assim sucessivamente. Então, isso é o que caracteriza o som inarmônico no sentido das ondas que o conformam. E aqui temos, então, um som de espectro nódulo ou nodal quase inarmônico, mas está mais no meio. Aqui temos a relação de parciais, de novo. Então, de 80 para 130, para 150, não há uma relação de múltiplos de inteiros, né? Vamos ver como soa.
E por fim, temos os sons de espectro de ruído. Vejam que graficamente já está tudo cheio e não se vê uma linha separada da outra. Se vê como se fossem manchas. Tudo isso está cheio de som. Ou seja, seriam sons repletos. Vamos escutar. Escutamos o próximo. E o seguinte, o terceiro som. Podemos ver que o primeiro som ele era como que muito cheio, mas mesmo assim um tanto estático. Enquanto que o segundo som tinha já um comportamento interno que se deixa escutar quase melodicamente. Ou seja, vai de uma espécie de centro grave para um centro agudo, e depois de um centro agudo para um centro grave. Vamos escutar esses dois primeiros sons para tentar entender isso. Ou seja, quase se comportando melodicamente. Isto pode ser interessante depois quando a gente tentar limpar ou processar estes sons, tentar privilegiar esta característica, que seriam características que de alguma maneira associam por ser de espectro de ruído ou poderiam fazer certo tipo de contraste por terem comportamentos internos diferentes. Então, para além de todo o espectro, timbre, de ruído, harmônico e inarmônico, cada um destes sons tem um comportamento dinâmico, ou seja, de intensidade. Comportamento de intensidade, né? E então, a proposta de Smalley é classificar-los como se somente o ataque ou ataque-impulso, vamos escutar, é simplesmente isso. Pap. Ou então este outro. Ok. Donde o reconhecimento do som se dá simplesmente no ataque. Não tem mais. Então é o impulso. Pode ser este ataque continuado por um decaimento, certo? Como aquele som que já estamos acostumados. Ou seja, que tem o ataque e a continuação. E estes últimos, que têm um ataque bem definido, mas que ficam em aberto, como que demoram muito para fechar.
Deixamos aí porque esse pode ser um elemento que se utilize depois para outra coisa. Ou seja, que é um som que tem um ataque, algo que parece com um decaimento, mas que não decai completamente. E depois temos sons sem ataque, simplesmente uma continuação ou continuante formada. Por exemplo, esse ou esse outro. São todos esses sons que já vimos ouvindo da aula anterior e dessa, agora pensados não unicamente como timbre, sim, a partir da sua forma, seja morfologia. E vemos que tanto o primeiro som de continuante quanto o segundo som de continuante, enquanto a morfologia é igual, o que muda é o timbre. Então temos mais um elemento de caracterização sonora que poderemos utilizar para na composição para tecer relações de contrastes, diferenças e de continuidade entre uma coisa e a outra. Por fim, então, podemos colocar ou encadear estas morfologias uma atrás da outra de maneiras diferentes, certo? Por exemplo, temos um ataque muito curtinho e um ataque continuação, ataque decaimento. Escutamos de novo, passa muito rápido. Pim, pum. É uma possibilidade, como está aqui neste gráfico, por exemplo. E aqui esse outro. Opa! Qual dos gráficos seria? Poderia ser próximo de este, onde tem uma coisa que cresce, se interrompe enquanto outra ataca e decai. Ou talvez este outro, possivelmente. E este outro qual seria? Escutamos de novo. Onde está C? Está aqui. Aqui haveria um caso como estes, onde há um cruzamento dos dois sons. Quer dizer que enquanto um está sumindo, o outro está nascendo. São diferentes formas, então haverá muitas outras, de tecermos relações e encadeamentos morfológicos, certo? Por outro lado, temos a ideia de continuum de ataques, que vamos escutar depois a partir deste momento. Aqui eu tenho um encadeamento sonoro, certo? De alguns sons que a gente já ouviu e outros que vamos escutar agora. Quase como se fosse uma primeira forma de composição. Se, isto é importante, se nós escutamos ataques separados, escutamos ataques separados. Se nós começamos a juntar esses ataques, começam a se relacionar intimamente em um som que podemos chamar de som de iteração. Quando juntamos mais ainda, chegamos a uma noção de grão, por isso som granular. E quando juntamos, já definitivamente, se escuta como uma coisa toda cheia, que pode ser um estado de eflúvio, certo? Vamos escutar este exemplo de encadeamento, onde tem vários sons dos que a gente já escutou, encadeados de maneira diferente e que termina com algo assim como um som iterado ou em tom de grão.
E por fim temos então, para além do som particular e dos seus encadeamentos, já na forma, as noções de gesto e textura. Estas noções de gesto e textura partem, sim, da ideia de som individual, mas são aplicáveis também às formas mais grandes, às formas gerais. Então, o gesto tem a ver com a expectativa e é entendido por Smalley como a herança da expressão da música vocal instrumental por meio da respiração. Ou seja, é o próprio respirar, como se fosse um impulso. O som é entendido como resultado de uma atividade física que relaciona a sonoridade em sua temporalidade com a causa e o corpo sonoro. Portanto, o gesto representa ou se identifica com a dimensão humana, com um agir que condiciona ou dá forma à temporalidade sonora nos aspectos da sua duração e direcionalidade. Isto é basicamente um ataque com decaimento, seja em sentido para frente ou para trás, seja ou pam ou uap. Pode sentir que esse impulso, como se fosse uma ação direta, certo? A mesma coisa vai acontecer na flauta, a mesma coisa no trombone, no violino, por aí vai. Por outro lado, a textura é mais como um acontecimento do que como uma ação. Ou seja, um deixar rolar. Não tem a ver com a expectativa. Se separa então do elemento causal, de causa e efeito, da fisicalidade humana e, portanto, se inscreve mais em uma dimensão mais mundana. Isto promove uma mudança no foco auditivo, mas o ouvido procura se concentrar nos detalhes internos, na medida em que existam. Então, é como uma música que é principalmente textural, concentra-se na atividade interna em detrimento do impulso que se dirige para algum lugar. De modo a esclarecer a diferença entre gesto e textura, Smalley menciona que onde o gesto é intervencionista, a textura é um deixar rolar. Aqui diz laisser-faire, término daquela época, é deixar rolar mesmo. Onde o gesto, voltamos, né? Onde o gesto está ocupado com o crescimento e o progresso, ou seja, com o crescer do som, se dirigir para algum lugar, a textura fica na contemplação. Onde o gesto avança, a textura marca o tempo. Onde o gesto é carregado por uma forma externa, aquilo que veíamos de perfil dinâmico e tudo mais, a textura se volta para uma atividade interna. Esses dois conceitos, que agora lidos talvez não façam tanto sentido, vamos revisar lá nas próximas aulas quando tentamos organizar ou entender algumas coisas, alguns traços musicais, certo? Então, queria encerrar com essas duas ideias finais de gesto e textura, deixando em aberto para logo em seguida tentar identificar estes momentos em alguns exemplos musicais. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical.
O filme promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, simulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.